Hoje a gente vai contar para vocês o que precisamos fazer para vir morar legalmente em Portugal. Inicialmente a gente precisou sair do Brasil, não porque a gente estava ganhando pouco dinheiro, mas obviamente a gente não estava rico, né? Mas Gabriel já trabalhava há muitos anos com pintura e ele trabalhava atendendo muitos clientes que pagavam bem. Ele fazia já o efeito mármore no Brasil e a gente já estava ganhando um valor assim 10 vezes mais que um salário mínimo. Então a gente recebia esse dinheiro, mas a gente ficava meio que com problemas ainda de ter coisas para pagar porque estava tudo muito caro no Brasil. E aí foi quando a gente percebeu, né, que ficava praticamente quase que empate. Tinha que gastar mais. Então foi aí que a gente percebeu que a gente tinha que ter um plano de ação para poder a gente melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente também ainda estava construindo uma casa, que a gente já era a segunda casa que a gente estava construindo, que era que a gente estava morando ainda. A gente estava morando lá já fazia 3 anos e pouco, e a gente ainda não tinha conseguido terminar a casa. Então, não era por falta de trabalho, não era por falta de dinheiro, era porque realmente os custos estavam altíssimos. E eu vou colocar até um vídeo pra vocês aí, se eu achar, de como que a casa tava no momento que a gente veio pra cá. E depois que a gente chegou aqui, as coisas começaram a mudar. Mas calma que a gente vai contar pra vocês. Vocês não sabem, mas Gabriel já tinha morado aqui em Portugal em 2022. Ele passou 6 meses aqui, ele veio sozinho, eu e Lara ficamos no Brasil. E eu particularmente, antes de ele vir, a gente tinha conversado e eu concordava de a gente vir todo mundo morar aqui, porque eu sempre tive muito medo de morar, principalmente no bairro que a gente morava. Já estava um bairro muito violento e eu me preocupava demais com Lara em questão de escola. Ela estudava em escola particular, a gente nunca colocou ela em escola pública, mas ainda assim eu ficava muito preocupada. Porque eu sou menina, eu estudei em escola e eu sei que as professoras não dão conta de observar todas as crianças. E sempre que ela chegava, fazia perguntas para ela. E eu não privo minha filha de saber o que é, por exemplo, o órgão sexual da menina e o que é o órgão sexual do menino. Justamente para que, se acontecesse alguma coisa, alguma conversa errada, ela se abrisse para mim e ela contasse. Então, a gente não coloca um tabu sobre esse assunto, sabe? E era muito preocupante pra mim, porque pra sair de onde a gente morava, pra chegar até a escola dela, pra chegar onde eu trabalhava, tinha que ir de ônibus. Então, era mais uma preocupação. E o trajeto era um pouco deserto. Então, já aconteceu de ter tiroteio na esquina que o ônibus saía pra poder chegar na estrada principal. E era realmente um problema pra mim. Eu me preocupava demais com isso. Tinha o carro, mas Gabriel tinha que sair com o carro para trabalhar cedo. E todos os dias eu realmente precisava sair de ônibus. Salvo dias em que o ônibus não passava, eu conseguia chamar o Uber e ir. Mas o Uber no Brasil é caro demais, então não dava para ser um processo constante todos os dias de Uber. Seria um sonho para mim, mas não era o caso. Às vezes tinha o que a gente chamava de carrinho lá, que é o carro normal que leva 5 pessoas, né? O motorista mais as 4 pessoas leva para o bairro que eu precisava ir. Ele cobrava R$5, 5,50, não lembro mais. O carro, é o transporte irregular, né? Que não era regulamentado, mas que eles se organizavam entre si e fazia esse percurso que atendia lá o bairro que a gente morava. Quando eu tinha sorte de pegar o carrinho, eu ficava bem feliz e muito grata, mas era muito difícil porque eles tinham os percursos deles certos para ir e nem sempre ele passava por lá. Não tinha um horário fixo, por exemplo, como tinha no ônibus. O ônibus eu sabia a hora que passava, a cada 30 minutos, mas já o carrinho não. Eu cansei de ficar mais de 1 hora lá de pé no ponto, que era super deserto, que eu ficava com muito medo. Eu ficava na porta da vizinha, no final da ladeira, conversando com ela. Às vezes eu entrava na casa dela, porque já aconteceu de subir motoqueiro lá e assaltar as mulheres que estavam esperando lá no ponto, sabe? Graças a Deus comigo nunca aconteceu, Deus é bom por isso. Mas eu me preocupava demais, eu tinha esse receio de viver lá, mas esse foi um dos pontos principais que eu coloquei como crucial pra gente decidir mudar pra cá, pra Portugal, tá? Então, nessa questão, a gente precisou fazer
um plano de reserva, né? Para poder se programar, para poder vir. Eu tinha vindo aqui a primeira vez, em 2022, eu tinha um carro, acabei vendendo o carro para poder vir para cá. E vim no momento, como todo imigrante vem a primeira vez, né? Que era ilegal. Não que seja ilegal, mas a gente vinha como turista. E nessa que a gente vinha como turista, a gente não voltava mais, ficava aqui. E o país, nesse tempo, nessa época, ele tinha um acordo que você poderia, mesmo que você ficou lá, ficou no Portugal, você dava a entrada na sua documentação com manifestação de interesse. E aí a gente fez esses trâmites todo e tal, só que eu precisei, de fato, voltar para o Brasil por muitas questões. Primeiro, que eu vim sem a família, isso pesou muito, fiquei aqui sozinho, acabei tendo alguns problemas de saúde aqui, que também pesou muito na minha decisão de voltar. Mas mesmo voltando, foi aí que a gente se programou. Pronto, agora precisa se programar para poder voltar com todo mundo junto, né? Então foi aí que a gente, através do meu trabalho, a gente conseguiu juntar essa grana, fazer um plano de reserva para a gente se manter no Brasil, se manter aqui em Portugal, até chegar a data de viagem. A gente também, para comprar passagem, a gente sabe que não é um valor baixo, mas também não é um valor impossível. A gente fez a compra em 2 cartões, que foi um cartão da minha tia e o outro foi no cartão de um amigo nosso. A gente foi e comprou as passagens, dividiu aí até perder de vista, acho que foi de 10 vezes, não foi? E eles emprestaram o valor sem saber para o que era. A gente não contou, é para comprar a passagem para mudar para Portugal, não. Gabriel contou para a tia dele assim: tia, a senhora tem X valor no seu cartão disponível? E ela disse sim. E o nosso amigo foi eu quem disse, eu falei, faltava 3 mil e poucos reais, eu acho. Aí eu falei, fala com o Felício para poder ver se ele disponibiliza. E ele, com o coração bom que ele tem, ele disponibilizou o cartão dele também, sem saber para o que era. E também não perguntou. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. Nem minha tia, nem ele perguntaram por quê, pra quê. Não. Nenhum dos dois. Foi Deus mesmo, porque é difícil uma pessoa emprestar um valor desse alto e não perguntar. E não querer se interessar o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Com esse valor do cartão dela. Mas, bom, a gente conseguiu. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente conseguiu também. A assessoria a gente acabou pagando no valor à vista, foi melhor. E as passagens, que foi minha, de Larissa e a de Lara, a gente deu 5 mil no Pix e o resto a gente parcelou nesses cartões. Parcelou tudo. Agora, como é que a gente precisou comprovar renda para vir para cá, para Portugal? A gente precisou ter o valor de 3 salários mínimos portugueses do ano passado, de 2025. Eu vou colocar aqui na tela para vocês quanto que foi. Na data em que a gente precisava mandar a documentação para a VFS. Quem fez esse processo de envio fui eu. Eu já sabia como é que funcionava, a gente já tinha certeza da ordem de toda a documentação, a gente já tinha certeza de quais eram os documentos necessários e a gente anexou ali junto os nossos extratos bancários. Eu só enviei para minha conta o valor naquela data, eu não tinha antes na minha conta, tava tudo na conta de Gabriel. Mas aí a gente enviou pra minha conta, tirou o extrato de que o dinheiro tava lá, porque tem o valor de entrada e não tem de saída, né? Então eles checam isso, o valor tá lá dentro, não saiu. Então, com isso eles avaliaram, a gente envia o nosso passaporte junto, que é uma coisa que pra mim foi diferente, eu não sabia, a gente descobriu depois, pra o visto vir colado ali. No passaporte, vem assim o visto, tá vendo? Vem colado aqui no passaporte. Aqui vem atrás da parte de dados e de foto e tal. Aí a gente envia dentro do envelope para a VFS e eles encaminham pra gente depois de alguns dias quando o visto é aprovado, tá? A gente não tinha os dados nem informações de como que estava o processo, porque quem estava cuidando era o pessoal que fez a solicitação de visto. E quando a gente vem com o visto, a gente tem uma sorte gigantesca, que
chegar já, geralmente, com a reunião com a AIMA agendada, a entrevista com a AIMA agendada. E como você vem com o documento certo, a AIMA, ela é obrigada a dar a sua título de residência. Gabriel já passou pela entrevista, ele levou todos os documentos, a gente separou tudo certinho, eles disponibilizam a lista de documentação que é necessária, a gente consegue providenciar. Tem que ir até um cartório, tem que ir até a junta de freguesia para solicitar algumas coisas. Talvez quando você for fazer nem precise mais do documento da junta de freguesia, porque eles estão tirando, pelo menos da última vez que a gente foi, eu tive a informação de que provavelmente não precise mais. Mas as coisas eles vão alterando, sabe? Eles vão solicitando alguns outros documentos e as coisas realmente elas vão mudando o tempo todo. Tudo muda o tempo todo aqui. É incrível. E faz toda a diferença também na questão quando você vem assessorado, porque quando você, essa questão de você já vir com a entrevista marcada na AIMA, isso facilita muito a sua vida, porque hoje para poder marcar uma entrevista, se é aqui em Portugal, para você marcar, o Deus nos acuda, é uma demora muito grande. Então quando você já vem com a assessoria que é já ajustada com toda a jurisdição necessária para poder você estar bem assessorado, então você já chega com esse agendamento marcado, então você já vai lá, leva os documentos que são necessários, que a assessoria também já vai dizer para você, olha, os documentos são esses, vocês levam para lá, e aí você passa por essa entrevista. Como é que é essa entrevista? Essa entrevista é nada mais que os documentos que eles solicitam que vocês têm que ter lá, né? Eles só conferem os documentos, não é uma pergunta não pra é você, pergunta o que você veio fazer aqui? Não, não é. Ele chama a entrevista, no Brasil a gente conhece a entrevista, né? Mas não, aqui é diferente. Eles só vão checar a documentação. Tem tal coisa? Eles checam lá bonitinho, então tá tudo certo, pronto, tchau. E quando você passa por essa entrevista que os documentos estão todos corretos, aí eles começam a tirar foto sua, colher a sua biometria, tudo certo, tudo correto, e você paga um valor lá na hora para poder receber a sua residência, né? Que é mais ou menos assim, ó. Tá vendo? É um cartão mostrando aqui os seus documentos, os seus números de NIS, NIF. Números do país, né? Que a gente só precisa quando chega aqui. Exatamente. E outra coisa que a gente precisou fazer antes de vir pra cá. Isso aqui é a certidão de nascimento de Lara. Ó, tá vendo? E eu precisei apostilar. O que é apostilar? Coloca esse papelzinho aqui atrás. Que aí a certidão dela fica válida para ser utilizada aqui em Portugal. Fala apostilamento de AIA. Aí eu precisei pagar. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não tem um valor, não. Mas acho que foi uns R$130. Acho que foi uns R$130 para poder ser apostilado. Eu tive que solicitar uma nova certidão atualizada e levar para apostilar. Também junto para fazer essa mesma coisa, o mesmo apostilamento, foi o histórico escolar dela, para ela vir para cá. Uma coisa que eu fiquei preocupada foi as vacinas, mas aqui eles não pedem, aqui eles não se preocupam com isso. É aquele papelzinho da vacina da criança, sabe? Eles não se preocupam. E outra coisa que a gente precisou fazer foi solicitar o Nada Consta. Nada Consta. Da Polícia Federal. Aí você entra pelo Gov, você faz a emissão lá. Depois de fazer a emissão, você vai também lá e apostila, tá? Pra ele ser válido aqui. E é outro documento que precisa. Mas aí a lista é maior que isso, mas eu tô dando só um spoiler pra vocês terem uma noção do que a gente precisou pagar pra trazer. Uma coisa que eu tive que, infelizmente, passar foi um estresse em cima da hora. É que para solicitar esse histórico escolar de Lara foi um Deus nos acuda. Eu tinha pedido meses antes a diretora do colégio. É uma escola particular menor e acho que as demandas para ela eram muito grandes e ela não conseguiu dar conta de me ajudar com isso antes de ficar em cima da hora da data da viagem, né? E aí ela me deu dias antes o histórico escolar. A gente correu no mesmo dia, assim que ela me entregou, a gente correu pra ir no cartório, só que chegou lá, não tinha a... Como que chama, né? A aberto que ela tem que ter lá? Na firma aberta. A diretora não tinha firma aberta nesse cartório. Então, a moça do cartório disse que eu não podia fazer o apostilamento.
Daí eu tive que voltar um outro dia, mandei de novo o documento, solicitou para outra pessoa assinar, ela me devolveu, voltamos no outro dia e aí eu fiz a solicitação. Então, uma coisa para você que vai trazer seus filhos antecipe esse pedido, porque você precisa do histórico escolar para matricular a criança aqui, ele precisa estar apostilado. E para você chegar aqui, para quando tiver, pedir para alguém mandar do Brasil, é um estresse, hein? Eu não sei nem como é que seria esse processo. Então, para você evitar passar por isso, antecipe esse pedido, fica no pé, fica pedindo, manda mensagem. Eu mandava mensagem, imagina se eu não tivesse mandado. Então, não deixa pra em cima da hora. Se for escola pública, então, Deus abençoe você. Então, fica no pé, solicita aí esse processo antes de você ter que chegar aqui e tá em cima da hora da sua viagem e você ainda não ter esse documento pronto. Ansiedade. Eu não fiquei ansiosa, você ficou? Pra poder vir. Da segunda vez? Não. Eu não tava ansiosa, eu tava bem tranquila, apesar de ser a minha primeira vez. Eu não tava preocupada, não tava nada, tava bem descansada. Porque realmente foi tudo muito organizado, foi tudo muito bem pensado. A gente não fez de qualquer jeito. Então, estava chegando a data, eu só tava querendo deixar as coisas o mais organizado possível, né? As coisas mais prontas possíveis. A gente comprou até as malas, a gente comprou, não foi? Já pertinho de vir. Verdade. Não teve isso de preocupação, não. A gente gastou uns 600 e poucos reais com as malas, não foi? A gente comprou 2 malas? Foi, 2 malas, a gente já tinha... Uma de 23 quilos e a outra de 10 quilos. Isso. A gente comprou. Já tinha uma que Gabriel já tinha usado, inclusive, pra vir pra cá em 2022. A gente usou essa, então foram 3 malas. Mais uma máquina de pintura que ele tem, que é deste tamanho, mais ou menos, assim. Grande, assim. Aí, ele colocou dentro da caixa, enrolou a máquina inteira com um papel que tem lá no aeroporto, que eles mandaram papel ele fazer. filme. Azul, assim, um negócio azul, embolou, cobriu tudo. E colocou como bagagem despachada também. Como a gente não tinha excedido a quantidade de malas, a gente, colocou pra levar, pra trazer pra cá, pra ele usar nos trabalhos aqui. Porque a gente já veio sabendo que ele iria precisar trabalhar. Impressão. Quando a gente chegou, Gabriel precisou trabalhar prestando serviço para algumas empresas antes de começar realmente a trabalhar por conta própria. Até porque precisa de contrato, né? Precisa de todo o processo que é solicitado. Então, teve um pouquinho de estresse nessa parte, porque como em 2022 ele já tinha trabalhado para outras pessoas, ele não queria mais fazer isso, porque no Brasil ele já trabalhava para ele mesmo. Então, ele não queria mais ser subordinado de ninguém. Então, ele ficava um pouco estressado com isso. E era Deus nos acuda, né? Mas, depois de um tempo... Você quer falar? Não, depois de um tempo aí as coisas foram mudando, né? E assim que eu cheguei pra cá, fui trabalhar para algumas pessoas e não deu muito certo. Eu pedi para poder sair e fui trabalhar por conta, porque aqui é a melhor opção para você. Mas se você sempre trabalhou para alguém, sempre trabalhou prestando serviço para algumas empresas e tal, e não vê problema nisso, ótimo. Trabalho aqui pra é o que quem não falta. não trabalha pra si mesmo, pra quem não tem problema de trabalhar com outras pessoas, não se importa. Não é nem que eu tenha problema... É necessário, na verdade, chegar e trabalhar para outras pessoas. Só que você tem que saber aceitar aquele processo. E eu não estava afim de aceitar esse processo, não, porque para mim foi muito difícil. Principalmente quando eu vim aqui a primeira vez. Trabalhei para algumas pessoas que não tinham a mesma visão que eu tinha. Então tinha aquela coisa engessada e tal. É a cultura daqui e tal, você tem que aprender e desenvolver assim. E pelo contrário, as pessoas dizem que é os portugueses, mas na verdade não. Todos eles foram brasileiros. Todos eles. Então, eles acham que aquilo é normal e que tá tudo certo. Então, eu já vim com uma visão totalmente diferente. Uma visão empreendedora. E a pessoa que tem uma visão empreendedora, quando chega em um lugar desse que está engessado, aquela coisa, sabe, que não sai dali, aí eu entrava em pânico, porque eu não tinha poder para isso, para mudar as coisas dos outros, né? Então, essa foi a melhor opção. Então, quando eu comecei a trabalhar para
prestando serviço para os meus clientes, comecei a ganhar uma cartela de clientes, aí as coisas começou a fluir melhor, começou a andar, o estresse baixou mais. O que a gente faria de diferente? Bom, em 2022 a gente não teria agido por tanta emoção, assim. Em 2022 a gente foi muito mais no impulso, pra Gabriel vir logo, a gente vendeu o carro e ele ficou longe por 6 meses e foi muito complicado. Foram os 6 meses mais longos da história da humanidade. E aí ele ficou aqui sozinho, teve que ir para o hospital. Graças a Deus teve um amigo que levou ele para o hospital, ele teve infecção. E teve que tomar remédios fortes aqui. Graças a Deus ele foi bem atendido. Uma coisa importante quando vocês vierem para cá, como tem que vir com um PB4, isso facilita muito. Ou com seguro. Isso facilita muito porque você consegue ser atendido nos hospitais tranquilamente, assim como qualquer um português, com os mesmos direitos. Foi o que aconteceu comigo. Você tem que apresentar o documento para o hospital atender você, porque senão, infelizmente, você não tem como solicitar saúde aqui porque você não tem o documento necessário. É igual o cartão do SUS. Se você não tem o cartão do SUS, fica complicado de você fazer uma internação, uma cirurgia e tudo mais, né? Então, é necessário. Como a gente fez a solicitação de visto e comprou a passagem antes do visto chegar, teve essa correria que eu contei pra vocês, do documento e tudo mais. Então, assim, hoje, prestando bem atenção nesse processo, seria mais fácil pedir a passagem pra vir depois de receber o visto. Ou, pelo menos, um pouco mais pra frente da data que você pensa em vir, porque aí você não fica com essa preocupação de ter que correr em cima da hora para resolver coisas e tudo mais. Pode ter o imprevisto e a gente nunca sabe, né? No nosso caso, eu fiquei com medo de o visto atrasar, mas ele chegou faltando dias pra gente viajar e correu tudo bem. O rapaz do correio bateu lá no estúdio, tava trabalhando no estúdio, e ele bateu lá no estúdio e viu os mesmos endereços, né? Nome diferente, o meu nome e o nome de Gabriel. Mas ele, graças a Deus, ele prestou atenção no endereço. E ele falou assim, olha, eu vi aqui que é o mesmo nome. Bateu lá, é você? Não sei o que. Eu falei, é meu mesmo. Daí, quando eu abri, ufa, eu fiquei tão aliviada, tanto mais tranquila de que finalmente chegou. Porque senão a gente ia ter que remarcar a data da viagem. Ia ter que pagar pelo menos mais R$1.000 em cima de cada passagem, né? Minha, dele e de Lara, que a gente veio com ela. Então, é isso. A nossa experiência dessa vez foi muito mais fácil, foi muito mais tranquila. Graças a Deus as coisas correram muito bem. E a gente conseguiu juntar esse dinheiro fazendo isso, trabalhando, Gabriel trabalhando com a pintura, com o efeito mármore. Eu tava trabalhando no estúdio, mas a minha clientela ainda não era suficiente pra gente juntar um dinheiro, né? Nada assim, não. Mas o trabalho dele, sim. Ele atendia muitos clientes de alto padrão, então ele conseguia, graças a Deus, ter bons resultados aí financeiros, e a gente foi guardando e economizando o máximo que dava. A gente só gastava mesmo com o que era necessário, a gente não gastava com nada fora do normal, assim, de ficar saindo muito, nem pensar. Sair pra comer fora. Até a reforma da casa a gente parou. Parou a reforma. A gente só voltou a mexer lá agora, que a gente tá aqui, mas assim, a gente ainda tá com cuidado, né? Fazendo uma coisa ou outra, o que realmente precisa. Porque pra ter inteligência, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Então, pessoal, é isso que eu quero deixar pra vocês aqui o vídeo. Eu espero que ajude vocês de alguma forma, que vocês se sintam motivados e que vocês entendam que sim, ter acompanhamento é necessário, ter o suporte é necessário. E nós, agora que estamos aqui em Portugal, temos a nossa agência de viagens, estamos no meio do mundo, nosso destino. E a gente quer convidar você que quer vir para Portugal a vir acompanhado com o nosso suporte. Nós estamos aqui de braços abertos e com o coração cheio para ajudar qualquer pessoa que queira vir para cá. Vocês podem entrar em contato com a gente, pode perguntar o que precisar, tá certo? A gente pode colaborar com esse processo de vocês, que a gente sabe que é importante demais, principalmente se vem com família. E se você vem sozinho também, tem a preocupação de chegar e como é que faz. Então, a gente tá aqui
para assessorar vocês no que for necessário, tá bom? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta. Eu vou deixar aqui também o link do meu Instagram, do Instagram de Gabriel, que ele trabalha como pintor aqui em Portugal. E se você quiser entrar lá, se você quer vir para Portugal, você já trabalha em obras, ou se você quer vir para cá e começar a trabalhar em obras, vou deixar o Instagram dele para vocês acompanharem lá como é que funciona aqui no país, tá certo? O dia a dia de um imigrante que trabalha aqui na área da construção civil. Lá eu posto tudo, mostrando tudo, como é que funciona. Todos os vídeos dos meus trabalhos eu estou postando lá. E aos poucos aqui eu estou conseguindo cartela de clientes, como assim eu tinha lá no Brasil. Isso facilita muito para que você possa ter autonomia aqui no país, né? Possa comprar, possa gastar com mais facilidade. E você vai ter dinheiro na mão. E é isso. Então é isso, eu quero encerrar o vídeo aqui e dizer pra vocês que sejam bem-vindos. Se inscreva aqui no canal, tá certo? A gente vai postar vídeo com mais frequência. E é isso, sejam bem-vindos e fiquem por aqui, tá certo? Um abraço pra você e até a próxima. Tchau.